Você nunca vai acreditar no que botânicos renomados descobriram sobre plantas carnívoras. Algumas são capazes de capturar não apenas insetos, mas também pequenos vertebrados e até hospedar ecossistemas inteiros. Dentre as espécies que vamos mostrar, há uma que usa armadilhas pegajosas tão avançadas que cientistas estudam seu veneno para aplicações médicas. Se você soubesse isso sobre plantas carnívoras, nunca mais compraria ou tocaria nelas sem saber do que são capazes. Antes de montar uma coleção ou perder a chance de ver exemplares raros, você precisa conhecer essas 10 espécies exóticas que colecionadores e especialistas dizem ser essenciais. E algumas estão quase desaparecendo, então fique até o final. Nepenthes rajah é uma das mais impressionantes e enigmáticas plantas carnívoras do planeta, famosa por suas urnas gigantes que parecem pequenas armadilhas naturais prontas para engolir presas inesperadas. Encontrada apenas nas encostas montanhosas de Bornéu, especialmente ao redor do Monte Kinabalu, essa espécie adaptou-se a solos pobres em nutrientes, criando armadilhas em forma de jarra, com bordas lustrosas, tampa protetora e um líquido digestivo intenso capaz de decompor insetos, e ocasionalmente algo bem maior. As urnas de Nepenthes rajah podem atingir dimensões que ultrapassam dezenas de centímetros, formando recipientes suficientemente grandes para atrair, e em casos raros, capturar pequenos vertebrados como rãs, lagartos, roedores e aves desavisadas. Mais do que simples predadoras, essas plantas participam de interações ecológicas surpreendentes. Observações mostraram que alguns mamíferos arborícolas, como certas espécies de musaranhos e tupaias, visitam as urnas em busca do néctar produzido pela tampa e acabam contribuindo com fertilizantes preciosos, fezes ricas em nitrogênio, que beneficiam diretamente a planta. Essa relação ilustra que a carnivoria em Nepenthes rajah não é simplesmente caça ativa, mas um conjunto de estratégias que mesclam atração, armadilha e mutualismo. Batizada em meados do século XIX em homenagem ao Rajá de Sarawak, Nepenthes rajah fascina não apenas pela aparência robusta e exótica, mas também pela história natural complexa e pela fragilidade. Seu habitat restrito e mudanças ambientais a tornam vulnerável, exigindo esforços de conservação. Estudar essa jarra gigante é olhar para um equilíbrio delicado entre adaptação extrema e dependência de um ecossistema único, onde uma planta aparentemente imóvel mantém redes de vida capazes de surpreender cientistas e naturalistas até hoje. Nepenthes attenboroughi surge como uma lenda viva entre as plantas carnívoras, uma gigante das ilhas com armadilhas imensas que desafiam a ideia de que plantas são frágeis e passivas. Descoberta nas encostas rochosas de uma montanha isolada nas Filipinas e batizada em homenagem ao naturalista David Attenborough, essa jarra impressiona pela forma robusta, pelo colo largo e pela tampa que parece projetada para convidar presas a cair em uma armadilha perfeita. Em comparação com espécies como Nepenthes rajah, cuja fama nas florestas de Bornéu vem de urnas igualmente colossais e de relacionamentos ecológicos surpreendentes, N. attenboroughi traz seu próprio conjunto de adaptações que a tornam única. Urnas profundas e volumosas, que funcionam tanto como receptáculos passivos, quanto como pontos de encontro para insetos, anfíbios e até pequenos vertebrados desavisados. Observadores relatam que o néctar e a cor vívida da borda atraem uma variedade de visitantes, e que o líquido no interior não é apenas um simples suco dissolvente, mas um microcosmo onde a decomposição e a vida microbiana se combinam para transformar presas em nutrientes essenciais. O caráter endêmico e o habitat restrito tornam essa espécie particularmente vulnerável. A fragilidade está tanto na geografia limitada, quanto nas ameaças humanas e climáticas que podem alterar o equilíbrio daquele ecossistema insular. Estudar Nepenthes attenboroughi é, portanto, mais do que documentar uma planta exótica. É desvendar estratégias evolutivas extremas, observar como a atração, a armadilha e às vezes o mutualismo se misturam, e reconhecer que cada urna gigante é um pequeno universo onde a fome, a cooperação e a adaptação se revelam em detalhes que continuam a surpreender botânicos e amantes da natureza. A gigante das ilhas convida à admiração e à ação conservacionista. Sarracenia leucophylla é uma jarra norte-americana que parece vestida para enganar. Suas urnas altas, alvas como porcelana manchadas por veias rubras, se destacam nos pântanos e savanas costeiras do Golfo, onde o solo pobre em nutrientes moldou estratégias extremas. À primeira vista, suas cores elegantes sugerem fragilidade, mas cada detalhe é uma peça de um plano predatório. A borda escorregadia, a tampa arqueada que filtra a luz e o néctar perfumado trabalham juntos para atrair insetos que confundem brilho e sombra com caminhos seguros. Uma vez pousada, a presa encontra superfícies enceradas, cerdas inclinadas e um declive que a leva ao interior líquido, um caldeirão de enzimas, bactérias e ácidos que dissolvem proteínas e transformam o que foi voo em alimento para uma planta enraizada em turfa e areia. Comparada à majestade de Nepenthes attenboroughi, que ergue urnas volumosas nas montanhas filipinas, Sarracenia leucophylla mostra outra face da convergência evolutiva. Aqui a armadilha é vertical e aberta. O espetáculo visual é branco e vermelho, e a dependência do fogo sazonal para manter espaço e luz revela uma relação íntima com o fogo e a água. Suas flores eretas, muitas vezes afastadas das urnas, evitam que polinizadores se percam na armadilha. Uma afinação evolutiva que separa alimento de reprodução. A espécie enfrenta ameaças reais: drenagem de pântanos, supressão de queimadas naturais, coleta indiscriminada e perda de habitat fragmentado que reduz populações locais. Conservacionistas trabalham com restauração de áreas alagadas, bancos de sementes e cultivo responsável para reduzir a pressão sobre populações selvagens. Observar Sarracenia leucophylla é aprender que a beleza pode ser armadilha,
e que sob a elegância das cores, reside uma história de adaptação, vulnerabilidade e a urgência de proteger ecossistemas raros que ainda guardam segredos da evolução carnívora. Darlingtonia californica, conhecida popularmente como a planta cobra ou jarra de cabeça de cobra, é um dos experimentos mais engenhosos da evolução entre as plantas carnívoras. À primeira vista, lembra a cabeça ereta de uma serpente, um tubo verde que se arqueia em forma de capuz, com uma extensão bifurcada no topo que parece uma língua ou um apêndice que aponta para o céu. Esse desenho não é mero capricho estético, mas um conjunto de artifícios que enganam insetos ao trocar luz por promessa de saída. Ao contrário da Sarracenia leucophylla, que seduz com urnas altas e cores contrastantes e depende de fogos sazonais para manter seu habitat aberto, Darlingtonia atua em pântanos alimentados por águas frias e correntes rasas, onde a camuflagem e a ilusão de um refúgio aquático prevalecem. Sua armadilha combina néctar sutil, janelas translúcidas que confundem o senso de direção dos visitantes, e pelos voltados para baixo que transformam qualquer tentativa de fuga em descida. Uma vez dentro, a presa percorre declives escorregadios até cair num líquido que, mesmo menos ácido que o de algumas nepentes, abriga enzimas e microflora capazes de decompor proteínas e fornecer nitrogênio a uma planta que vive em solos empobrecidos. Como em outras jarreiras, a separação entre flores e urnas evita o canibalismo de polinizadores, mostrando um refinamento comportamental além da arquitetura física. A história natural de Darlingtonia também é de fragilidade. Drenagem de brejos, desvio de cursos d'água, coleta ilegal e mudanças climáticas ameaçam seus nichos restritos. Conservacionistas apostam em proteção de nascentes, restauração de áreas alagadas e cultivo ex situ para preservar populações. Observar a cobra de água é testemunhar uma fábula de sedução e ilusão, onde cada curva do tubo e cada janela de luz fazem parte de uma coreografia milenar para transformar voo e busca em alimento sustentável. Depois de nos maravilharmos com a astúcia sinuosa de Darlingtonia, seguimos agora para os cumes isolados onde as taças das montanhas reinam. Elianthora chimantensis, a jarra que parece ter nascido da própria rocha dos tepui. Essas plantas não crescem em terra comum. Elas colonizam como pequenos governos verdes, lajes escarpadas, abismos enevoados e as chapadas planas que se erguem do cerrado como mesas gigantescas. A paisagem dos tepui é uma geografia de ilhas no céu, e Elianthora aproveita cada gota de névoa, cada fresta úmida, para montar armadilhas singulares adaptadas a um mundo suspenso entre nuvens e pedra. Suas urnas são menos altas que as de algumas jarreiras do norte, mais abertas, muitas vezes com uma espécie de colher nectante que dirige insetos para um interior lisamente escorregadio. Não se trata apenas de cola ou ácido. É uma composição de atrativos visuais, secreções açucaradas e uma arquitetura que transforma errância em queda. Essas taças capturam principalmente formigas, moscas e pequenos artrópodes que vagueiam por solos empobrecidos em nutrientes, onde a disponibilidade de nitrogênio é um luxo. Como outras carnívoras, Elianthora separa espaço floral de armadilha, preservando polinizadores e garantindo reprodução. A espécie chimantensis, endêmica desses tepui, frequentemente forma colônias que parecem tapetes verdes sobre rochas desgastadas, criando micro-habitats onde até musgos e pequenos invertebrados encontram abrigo. Apesar de sua aparência robusta, sua existência é frágil. Restrita a altitudes e ilhas geológicas, é vulnerável às mudanças climáticas, ao aquecimento dos padrões de nebulosidade e à coleta por entusiastas. A conservação exige atenção aos fluxos de água, preservação dos tepui como unidades íntegros do ecossistema e pesquisa contínua sobre suas interações com micro-organismos digestivos e polinizadores. Observar Elianthora chimantensis é testemunhar uma solução evolutiva que transforma a escassez em engenho, onde cada taça é um pequeno ecossistema pendurado no coração das montanhas do tepui. Depois de nos maravilharmos com a astúcia sinuosa de Darlingtonia e com as taças das montanhas de Elianthora chimantensis, mudamos a cena para um espetáculo de movimentos minuciosos e adesivos. A Drosera gigas, uma das representantes mais impressionantes do gênero, conhecida por seus tentáculos móveis e pela superfície constantemente brilhante de mucilagem. À primeira vista, ela pode parecer apenas uma roseta de folhas cobertas de orvalho, mas cada gota que cintila ali é uma armadilha viva, uma isca pegajosa preparada para prender insetos imprudentes. O segredo está na combinação de atrativos visuais, secreções açucaradas e, sobretudo, num mecanismo de captura que envolve tanto a física da cola quanto respostas rápidas das células das folhas. Quando um inseto pousa, tentáculos próximos curvam-se com precisão, aproximando o corpo e enredando-o ainda mais. Folhas inteiras podem enrolar-se lentamente, transformando a superfície em um espaço de digestão. Essa mobilidade, rara entre plantas, é fruto de movimentos turgorais e de alterações na pressão celular que fazem com que estruturas minúsculas reajam em segundos a minutos, adaptando a planta a predadores de tamanhos variados. A digestão se completa com enzimas proteolíticas, que decompõem tecidos e liberam nitrogênio e outros nutrientes cruciais para solo empobrecido, onde Drosera prospera onde concorrentes não conseguem. Como outras carnívoras, Drosera mantém as flores separadas das armadilhas para proteger polinizadores, estratégia que revela uma fineza evolutiva. Capturar sem comprometer a reprodução. Apesar de sua aparência resiliente, Drosera gigas enfrenta ameaças como perda de habitat, alterações hidrológicas e coleta.
Sua conservação depende da proteção de turfeiras, charcos e áreas úmidas, e de estudos que esclareçam suas interações com micro-organismos digestivos e com insetos polinizadores. Observar Drosera gigas é testemunhar uma coreografia microscópica, onde cada tentáculo é um braço que traduz escassez em engenho, e onde a natureza mostra que ser pegajoso pode ser uma vantagem evolutiva formidável. Depois de nos maravilharmos com a astúcia sinuosa de Darlingtonia e com as taças das montanhas de Helianthora timantensis, e após a dança pegajosa e minuciosa da Drosera gigas, a cena muda para um ícone da carnivoria em versão ampliada, Dionaea muscipula B52, a variante que parece ter sido desenhada para impressionar. À primeira vista, ela preserva a arquitetura clássica da Vênus presa de mosca, roseta de folhas com armadilhas bilobadas e cílios marginais imitando dentes. Mas tudo é maior, mais robusto, como se cada mecanismo tivesse sido fortalecido. As armadilhas, mais largas e espessas, não só aumentam a área de captura, como suportam presas mais volumosas. Os pecíolos são subvencionados por tecido mais carnoso, conferindo resistência a fechamentos repetidos e a ventos. O funcionamento, no entanto, segue a mesma coreografia elétrica e hidráulica que fascina cientistas. Ao tocar as tricomas sensoriais, uma série de impulsos elétricos percorre a folha e desencadeia rápidas mudanças de turgor celular que culminam na captura em frações de segundo. Depois do fechamento inicial, as margens vedam-se e as enzimas digestivas passam a dissolver proteínas e liberar nitrogênio valioso para solos pobres. Em cultivo, B52 conquistou colecionadores por sua presença escultural e por tolerar condições um pouco mais adversas do que espécies típicas, desde que receba luz abundante, substrato pobre e água sem minerais. Como outras Vênus presa de mosca, ela mantém a reprodução separada da caça. O pedúnculo floral ergue-se acima da folhagem para não enganar polinizadores. A origem desta forma gigante é fruto de seleção horticultural, e sua existência ressalta a interseção entre evolução e cultivo humano. Um organismo empurrado, pela seleção e pelo manejo, em direção a um porte que realça estratégias ancestrais de sobrevivência. Observar Dionaea B52 é ver a mesma lógica predatória ampliada, uma máquina de captura requintada que transforma escassez em espetáculo. Depois de nos maravilharmos com a imponência ampliada de Dionaea B52, a cena se move agora para o reino das mínimas engenharias, Utricularia giba, a carnívora aquática que opera por vácuo. Enquanto a Vênus presa de mosca encanta pela força e pelo fechamento explosivo de lâminas musculosas, Utricularia giba impressiona pela sutileza de armadilhas microscópicas, verdadeiras bombas de sucção camufladas em minúsculos vesículos. Estas estruturas, modificações foliares que flutuam entre a água e a lama, mantêm uma pressão interna mais baixa que a do ambiente, graças a paredes elásticas e a válvulas em forma de porta. Ao estimular os tricomas sensoriais, a porta se abre por frações de segundo, e um fluxo de água arrasta para dentro protozoários, pequenos crustáceos e larvas, completando a captura antes que o organismo perceba o perigo. Utricularia giba não tem raízes verdadeiras, nem a arquitetura pontual das plantas terrestres. Ela se ramifica em hastes finas e ondulantes, com bolsões distribuídos como pequenas bombas ao longo de seu corpo. Isso a torna um predador em escala micro, adaptado a pântanos, lagunas e canais onde os nutrientes estão diluídos e o nitrogênio é escasso. A digestão ocorre dentro do próprio vesículo, muitas vezes em sintonia com uma comunidade de micro-organismos que ajudam a decompor a presa e liberar nutrientes assimiláveis. O resultado é uma estratégia de sobrevivência que substitui o sistema radicular por um aparelho de captura eficiente e econômico. Além do fascínio mecânico, Utricularia giba surpreende geneticamente. Sua complexidade funcional contrasta com um genoma notavelmente enxuto, lembrando que inovação biológica não precisa de exuberância genômica para produzir soluções elegantes. Flores eretas sobem acima da água para atrair polinizadores, mantendo separados os papéis de predador e parceiro. Observar Utricularia giba é testemunhar outra face da carnivoria. Não a teatralidade da mandíbula ampliada, mas a precisão quase microscópica de um sistema que transforma vácuo em vantagem nutritiva e adaptação. Depois de viajarmos do impacto explosivo de Dionaea B52 ao minucioso vácuo das vesículas de Utricularia giba, nossa atenção se volta agora para uma estratégia que é ao mesmo tempo delicada e hipnótica. Biblis liniflora, a chamada planta arco-íris. À primeira vista, ela parece menos um predador e mais um arranjo de joias botânicas. Suas folhas estreitas estão cobertas por fileiras de tricomas secretores que produzem gotas de muco brilhante, pequenas esferas translúcidas que refratam a luz como prismas. Esse brilho não é mero ornamento. Funciona como isca visual, atraindo insetos curiosos que confundem as gotículas com néctar ou orvalho. Ao pousar, o visitante fica imediatamente preso na cola pegajosa, incapaz de mover-se sem gastar energia que aumenta a aderência do muco. A captura é passiva, quase teatral na sua paciência. Não há fechamento de mandíbulas, nem sucção relâmpago, apenas a imobilidade decretada pela viscosidade e pela persistência das gotas. A digestão ocorre na superfície das folhas, por ação de enzimas liberadas pelos próprios tricomas e por uma comunidade microscópica que ajuda a decompor proteínas e liberar nitrogênio e outros nutrientes escassos no solo. Ecologicamente, Biblis liniflora habita terrenos arenosos e solos pobres, onde cada átomo de nitrogênio conta, e sua estratégia é uma economia de esforços. Construir cola e uma superfície extensa é menos custoso do que estruturas móveis complexas. Há também uma tensão evolutiva fascinante.
Assim como em utricularia, as flores se erguem acima do leito pegajoso, separando claramente o papel de atrair polinizadores do papel de capturar presas, evitando o canibalismo floral. Comparada à violência quase industrial da armadilha por pressão de utricularia, a beleza luminosa de Biblis lembra que a carnivoria vegetal pode ser sutil e baseada em sedução óptica, uma solução que combina charme, química e microbiologia para transformar muco brilhante em vantagem nutritiva. Cefalotus foliculares, a jarra compacta australiana, é ao mesmo tempo uma obra-prima de economia evolutiva e um enigma botânico que só existe em uma pequena faixa do sudoeste da Austrália. A planta forma rosetas baixas e discretas, cujo segredo está nas folhas modificadas em pequenos jarros, cada um com alguns centímetros de altura, dotados de uma tampa móvel, um bordo escorregadio e uma zona interna revestida por pelos direcionais que impedem a fuga das presas. À primeira vista, parecem cachos de pequenos recipientes de porcelana, mas cada jarro é uma armadilha completa. Atrai insetos com néctar e cores, conduz a vítima por um caminho traiçoeiro e usa fluidos digestivos enzimáticos, complementados por uma comunidade microbiana, para decompor proteínas e minerar nitrogênio do corpo da presa. Cephalotus é a única espécie de sua família, um relicto evolutivo que oferece um vislumbre da convergência formadora de armadilhas em plantas carnívoras distantes como nepentes e sarracênias, mas sempre com soluções próprias e em escala reduzida. Ecologicamente, habita turfas ácidas, solos arenosos e áreas sazonalmente encharcadas, onde os nutrientes minerais são escassos. Sua morfologia compacta e o ciclo de crescimento sincronizado com as estações são respostas refinadas a esse ambiente exigente. As flores surgem eretas, bem acima dos jarros, mantendo uma clara separação entre polinização e captura, um cuidado evolutivo que evita o canibalismo de polinizadores. Rara e cobiçada, a espécie enfrenta ameaças como perda de habitat, fogo descontrolado e coleta ilegal, motivos pelos quais o seu status é de preocupação conservacionista. Ao mesmo tempo, sua singularidade despertou o interesse de horticultores e colecionadores, gerando uma cultura de cultivo que pode ajudar tanto na preservação quanto, paradoxalmente, na exploração. Cephalotus fascina por condensar em poucos centímetros um conjunto de estratégias de sobrevivência. Sedução visual, engenharia microestrutural, bioquímica digestiva e um ciclo de vida adaptado à aridez de nutrientes. Encontrá-la no seu ambiente natural é como descobrir um segredo bem guardado da flora australiana. Pequeno, engenhoso e surpreendentemente completo em suas soluções para a escassez. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho nas plantas carnívoras mais exóticas, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades da natureza. Ative as notificações para não perder vídeos futuros. Não deixe de clicar nos cards que vão aparecer agora para conferir vídeos relacionados sobre plantas raras, técnicas de cultivo seguro e listas de curiosidades.